Essa é a Dandara. E esse é o Zambi. Eles são personagens importantes na história da nossa convidada, que quer transformar a realidade de crianças negras brincando. A nossa convidada de hoje é Jaciana Melquiades. Bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. Bem-vinda. Feliz de estar aqui. Jaciana, pode nos dizer quem é você? Eu sou Jaciana Melquiades, sou do Rio de Janeiro, nascida, crescida, criada na Baixada, mãe do Matias, historiadora de formação, educadora por vocação, empreendedora porque a vida acabou me levando por esse caminho e idealizadora da Era Uma Vez o Mundo, né? Que é a empresa que faz eu acordar todo dia acreditando na educação como ferramenta de transformação. Ô, Jaciana, eu conheci primeiro a Dandara, depois você, né? A Dandara está aqui, a gente apresentou no começo do programa, e a Dandara apareceu na televisão porque uma amiga jornalista, Flávia Oliveira, tem ela lá na estante. Toda vez que ela aparecia na televisão, até hoje aparece, eu copiei, porque eu amo e acabei distribuindo para outros amigos, né? E a Dandara é sua boneca principal, digamos assim, né? Sim. Antes de você falar um pouquinho dela, queria saber, antes de mais nada, que foi a partir dela que surgiu o teu negócio, mas você, quando criança, você tinha uma boneca negra? Não. A minha infância, acho que ela é muito parecida com a das mulheres da minha geração, né? Eu cresci brincando com bonecas brancas, até essa coisa de não gostar de brincar de boneca, acho que vem desse lugar. Eu era uma criança que não gostava de brincar de boneca. Tive 2 bonecas só a minha vida inteira, e as 2 eram brancas, né? E esse movimento de enxergar essa falta acabou acontecendo por causa de uma outra criança que é meu filho. Né? A ideia de não quero que essa história se repita, né? Que aí tem um monte de coisa dentro, acabou transformando a realidade dele e hoje de várias crianças. Você estava falando que não brincava de boneca, né? Mas você deveria ter outros brinquedos ou de repente fazia seus brinquedos. Mas a gente sabe que a maior parte da indústria de brinquedos, ela tem uma visão dos padrões brancos, né? Uhum. Qual é o impacto que você acha que tem na criança negra dessa indústria que tem esse olhar diferente da realidade das crianças negras, né? Uhum. Hoje a indústria ela tem um número muito melhor que em 2013, mas ainda é meio assustador, né? Quando a gente pensa que a gente saiu de 4% para 7% de bonecas negras no mercado. E aí são as minhas, são as de outras artesãs que também estão nesse mapeamento e da indústria propriamente dito, né? Eu diria que o impacto não é só nas crianças negras, né? Nas crianças de um modo geral. Brincar de um jeito diverso, entendendo que o mundo é colorido, faz com que crianças negras consigam se reconhecer como parte da sociedade, mas permite que crianças brancas também reconheçam que essa visão hegemônica que se passa de que como se só existissem pessoas brancas e relevantes no mundo, ela começa a desmontar, né? Começa a entender que o mundo tem uma diversidade. O brincar ensina, acho que é o primeiro contato que a criança tem com o mundo que ela vai viver. Ela imagina, ela cria realidades, brincar de casinha e tudo mais, ela projeta o mundo grandão na brincadeira, né? Então, a boneca acaba fazendo com que crianças, de um modo geral, entendam que pessoas negras existem. É porque você está falando sobre isso, mas os adultos têm um papel muito importante, né? Porque eles é que escolhem os brinquedos para as crianças, né? De uma forma geral, né? Então, o adulto também tem que ter essa preocupação, esse olhar, não é isso? Sim. Tem os brinquedos de massa, né, que tem uma entrada muito grande a partir de mídias e televisões e criam programas para a criança. Isso faz com que a criança acabe escolhendo aquele brinquedo,
Mas quando a gente fala de brinquedos representativos, educativos, a gente está falando para um público especificamente que tem uma preocupação com educação, que tem uma preocupação com diversidade, que são assuntos muito importantes hoje. E em se tratando de uma empresa que não tem essa entrada, né, no mercado, a gente conta com pessoas que são conscientes, né, tanto racial quanto socialmente e até ambientalmente, se a gente pensar em como a boneca é produzida, para apresentar para a criança, porque eu não consigo chegar na criança. Ainda tem essa questão. Sempre o adulto faz a decisão da compra, mas eu não consigo levar o brinquedo para a criança pedir, por exemplo. Então, o adulto é que tem que decidir, pensar, escolher, comprar. É interessante você me falar isso, porque eu me lembro que assim que você chegou e eu estava contando por que eu fiquei louca para ter essa boneca, né? Quando eu vi na casa de uma amiga, porque eu tinha uma boneca preta quando eu era criança, porque minha mãe era professora e tínhamos em casa essa preocupação e esse olhar, né, de ter a diversidade desde cedo, porque um adulto estava preocupado com isso, né? Sim. E aí eu queria perguntar isso que vocês estão conversando, que é exatamente o quanto que a sociedade com os padrões brancos, o quanto que ela atinge, o quanto que ela atingiu você na sua infância. 100%. Me atingiu 100%, né? Deixa eu pensar um jeito de falar sobre isso sem cair o astral, assim, porque a gente está falando de uma formação de imagem minha pautada na branquitude como espelho, né? Então eu penso nas revistas, nos programas de televisão. Eu sempre costumo dizer que ninguém diz negros são feios. Mas quando você diz o que é bonito, a gente não aparece, né? Então, a mensagem está lá. Então, a gente cresceu durante muito tempo com uma distorção de imagem, né? Assim, meu cabelo está equivocado, meu nariz é feio, minha cor, não sei se é relevante. E aí, o processo de construir essa autoestima tem a ver com o resgate das nossas histórias, resgate de pessoas que sejam espelhos positivos para a gente, né? E isso, no meu caso, aconteceu só na fase adulta, com uma preocupação que era que tipo de referência eu vou ser para o meu filho? Né? Você essa referência quebrada, que fica tentando se adaptar, ou eu vou construir aí a imagem de uma mulher que se sabe preta, que se porta preta, que vive preta. Eu precisei construir essa mulher, precisei ler sobre mim, sobre a minha história, precisei entender meu cabelo, precisei deixar meu cabelo crescer como ele é, sabe? Foi um processo, assim, um processo de desembranquecimento, eu diria. E você está falando de espelhos, de referências, né? Tem duas mulheres que são importantes na sua formação, né? Até na questão do empoderamento, que é a sua mãe e a sua professora de história. Sim. Eu queria que você falasse sobre essas duas grandes mulheres na sua vida. Eu tenho algumas mulheres que foram passando pela minha vida, mas a minha mãe, e eu colocaria junto a minha avó, elas são grandes referências para mim, assim, de pessoas que eu admiro, né? De pessoas que eu gostaria de parecer. Mas a minha professora de história, quinta série, na época, eu não lembro, eu devia ter uns 10, 11 anos, foi a minha primeira projeção profissional. Pensei, caramba, eu quero ser isso, a minha primeira pessoa de sucesso perto, assim. Eu achava ela um sucesso, eu achava ela incrível, ela dava aula para mim, ela sabia todas as coisas que eu achava interessantes. E aí eu cresci perseguindo essa imagem, assim, eu fui fazer história, né, como ela era uma mulher preta, ela era uma mulher que falava coisas que eu não sabia, ela era uma mulher que falava coisas que me faziam ficar curiosa e pensar depois que acabava a aula. Eu encontrei ela, já tinha o meu filho, né, encontrei ela já adulta, assim, e ela ficou, caramba, você também é historiadora, né? Ela é um espelho, assim, muito importante. Eu queria aproveitar até para fazer uma homenagem à minha professora de história na escola, ainda que eu sou historiador também, né? E foi uma das referências para mim para escolher história. E quando eu decidi fazer o curso,
ela me incentivou bastante e era uma mulher negra, Sim. uma professora de história negra também. Sim. Roselúcia, um beijo para você. Eu conheci Roselúcia. Oi, Jaciana. E como é que foi o primeiro dia na faculdade de História? Eu sei que teve eu li alguma coisa que foi um dia especial, não foi? Foi. A faculdade de História era uma coisa que eu não sabia muito o que esperar, né? O que se espera de um curso superior? Não sabia. E aí o meu pai foi comigo, assim, de bracinho dado até a porta da sala, mas quando eu cheguei, eu estudei na UFRJ, no IFIX, no centro, né? No centro do Rio. Eu dei de cara com a Giovana Xavier, que é professora hoje da UFRJ, uma mulher preta também, referência para mim. Eu estava entrando na graduação, ela estava saindo da graduação e foi uma recepção, né? De eu pensar assim, caramba, é um espaço para mim. Eu posso pertencer a esse espaço também, porque ela está aqui. Ela nem me viu, assim, nem sabia quem eu era. Mas a presença dela fez eu entender que ali era um espaço para mim. Essa coisa da referência é realmente muito efetiva. Né? Um outro momento na sua vida que foi de grande mudança foi o nascimento do seu filho. Uhum. Né? Isso levou você a várias reflexões. Queria que você contasse um pouco dessa experiência. O Matias é um divisor de águas assim, na minha vida, né? Quando eu decidi ser mãe, né, eu e o pai dele, a gente decidiu que a gente teria um filho, a gente começou a se preocupar com questões assim, que a gente nem olhava, né? Com isso, assim, o Leandro, né, que é meu ex-marido e meu amigo, é um cara negro de pele clara. Então a gente começou um processo assim, o que a gente é, né? Você é negro, eu aliso o cabelo, que referências a gente vai entregar para essa criança? E aí a gente começou a pensar muitas coisas relacionadas à educação e fazer um caminho no sentido de um enegrecimento mesmo, né? Porque era importante. O quarto dele, esses bonecos nasceram no quarto dele. Não eram esses, mas o desejo de criar esse tipo de representatividade nasceu fazendo o quarto do Matias, né? O meu negócio hoje existe porque um dia eu precisei fazer um quarto e não encontrei coisas no mercado para fazer esse quartinho preto acontecer. A gente vai para o intervalo e o Quer Ser Brasileiro volta daqui a pouco. Bom, Jaciana, e você estava contando, então, que a partir do nascimento do Matias, que hoje tem 11 anos, certo? Isso. Começou o negócio Era Uma Vez o Mundo, né? Sim. Como é que começou a virar negócio para valer? Sim. A Era Uma Vez o Mundo começou como um negócio de educação, né? Hoje a venda dos bonecos acaba aparecendo um pouco mais, mas é um negócio de educação. Eu fazia de forma voluntária nas escolas, quando ele era bebê, atividades em escolas, né, com crianças. E aí eu comecei a levar os brinquedos dele, bonequinho dele, livrinho como apoio, que eu fiz para a gente em casa, comecei a usar isso como apoio na escola. E aí os professores começaram a pedir, que eu comecei a... Eu tinha saído do meu trabalho, né, eu estava dedicada 100% ali à maternidade. E aí essas atividades foram um respiro, né? Voltando ali a fazer atividades coletivas e comecei a fazer para vender. E isso foi crescendo, assim, foi ganhando corpo, até que em 2013 eu decidi formalizar um negócio e abrir de fato um CNPJ, estruturei a empresa e comecei a Era Uma Vez o Mundo. Pois é, e Jaciana, a Dandara é o carro-chefe, né, das bonecas e é uma figura também importante. Você pode dizer quem é a Dandara? A Dandara controvérsia. Mas a Dandara, ela é uma líder em prol da libertação de pessoas negras, né? A gente tem conhecimento aí de histórias dela, parceira de Zumbi dos Palmares, lutando pela libertação do povo preto. Zambi, inclusive, é uma alusão a Zumbi.
Eu não coloquei zumbi por causa das questões desses filmes modernos que atrelam o zumbi a aspectos negativos, né? Então, ele é o zombie. Que não deixa de ser uma figura importante. Que não deixa de ser uma figura importante. Que é um deus dos Bantus, né? Sim. E eles dois acabam ajudando a gente a recontar histórias para as crianças negras que falem da existência de pessoas negras para além desse fato escravidão, né, que aconteceu no Brasil. Jaciana, aí você falou que o trabalho começou com um trabalho educativo nas escolas, todo mundo começou a querer comprar o material e hoje você vende o material, mas continua com esse trabalho educativo, né? Como é que funciona hoje a empresa? Que tipo de trabalho vocês oferecem? Sim, a gente tem 2 pilares, né? A venda dos produtos, que não deixa de ser educativo, né? Porque as pessoas têm acesso aí a um brinquedo que fala sobre a gente de forma positiva, mas a gente tem o pilar que atua dentro das escolas, né? E aí a gente tem 2 coisas: o espaço de brincadeiras artesanais afro-referenciadas, que a gente tem brincadeiras africanas, a gente tem uma série de atividades para as crianças, e nas quais a gente conta histórias dos países africanos, de onde vêm aquelas brincadeiras, os conceitos filosóficos que estão por trás ali daquela brincadeira, né? Cooperação, o Ubuntu, né? O que é o Ubuntu? A gente fala sobre vários conceitos filosóficos dentro das brincadeiras com as crianças. E o curso Ferramentas para uma Educação Antirracista, que é a possibilidade da gente oferecer treinamento mesmo para os professores terem facilidade de aplicar a Lei 10.639 nas escolas, que é importante, é obrigatório, e a gente tem poucas ferramentas que ajudam a gente a dar conta dessa regulamentação. Essa lei, para quem não conhece, é que obriga as escolas a falarem sobre a história da África, né? E afro-brasileira, O que você, como educadora, o que você acha que seria uma educação transformadora, né, do ponto de vista, falando de preconceito, de racismo, nas escolas? Sim. Levando em consideração que a gente está lidando com uma estrutura eurocêntrica que já existe, acho importante uma educação antirracista, né? Que os professores e os profissionais da educação como um todo tenham uma formação de conscientização sobre o que é uma educação antirracista para conseguir aplicar isso em sala de aula. Obviamente que para as crianças, e aí eu não consigo não pensar nisso, para as crianças pretas, meu sonho seria que a gente conseguisse escolas afrocentradas, né? Que a gente conseguisse contar nossas histórias para além do que é o recorte que a gente aprende hoje nas escolas. Pois é, a importância de contar essa história é qual, Jaciana? É pura e simplesmente deixar claro que a escravidão não é a história das pessoas pretas, né? A escravidão é um recorte muito pequeno dentro de uma história de muita construção, de muita transformação, de muita contribuição para o mundo como ele é hoje, inclusive. E isso seria extremamente relevante para as crianças conseguirem se ver importantes, se ver potentes, se verem criativas, né? E aí uma escola antirracista ou uma escola afro-referenciada ajuda a construir esses cidadãos aí bem conscientes de si e orgulhosos de si também. Você é uma empreendedora, né? Mas você tem um propósito muito claro, né? Então, o que é ser empreendedor para você, a partir da sua visão? Sim, eu acho que eu lido com esse termo empreendedor no sentido literal, buscar soluções para coisas que eu considero que são um problema, ponto. Existe um problema, eu acho que tem coisas que eu consigo buscar, criar, pensar criativamente numa solução para aquilo e transformar numa possibilidade para mais pessoas, né? Acho que empreender é muito sobre isso. Solucionar
questões, ter a iniciativa de solucionar problemas. Eu te sigo muito nas redes sociais já há bastante tempo e é muito engraçado ver que não é fácil, não tem, às vezes, infraestrutura de internet no lugar onde você está, nem todo dia é fácil de continuar, né? O que te motiva? Eu acredito muito no que eu faço. Eu vejo muito de perto e muito efetivamente a transformação que o que eu faço promove nas crianças, né? Porque eu ainda sou a pessoa que vai para a sala de aula fazer a atividade com um produto que eu pensei na minha cabeça e estou usando ali com as crianças. E a gente faz uns testes no início e no final das atividades. E a gente vê que realmente numa atividade de 1h30, a criança já está pensando outra coisa sobre ela, já está se vendo diferente, já está questionando coisas que ela ouve sobre ela e que são negativas, porque... Vou falar uma coisa que às vezes é complicado de dizer, eu não acredito no fim do racismo. Eu não acho que o racismo vai ser extinguido. Eu acredito no fortalecimento de pessoas pretas para que elas entendam que o racismo é sobre quem é racista e não sobre elas, né? As crianças, elas precisam entender que o fato de uma pessoa ser racista não faz com que o que essa pessoa diz seja sobre ela, né? Se eu soubesse disso quando eu era criança, eu não teria acreditado que o meu cabelo era ruim, eu não teria acreditado que minha imagem era negativa, eu teria já minha autoestima e o que falassem não ia fazer diferença. Eu gosto de dar o exemplo do meu filho. O meu filho sabe perfeitamente classificar o racismo como crime e não como uma coisa que ele precisa mudar nele para se adequar. É disso que eu estou falando. É por isso que eu faço o que eu faço, porque eu acredito nessa potência que a gente consegue construir dentro das pessoas. Isso que você está falando é muito importante. E eu queria trazer uma coisa que vocês estão fazendo, que foi aquela coleção das mulheres do samba, que são as bonecas de várias referências importantes. E qual a importância que você vê desses espelhos, de ter essas referências, né, para que você possa cada vez mais empoderar, né, e romper esses casos de racismos e preconceitos, né, você levar para as escolas, né? Sim. Dentro do samba, né, a gente não ouve falar muito em mulheres, principalmente em mulheres negras. Isso é uma outra questão, né? É uma questão racial, mas também é uma questão de gênero. E aí, quando a gente estuda e lê sobre a história do samba, a gente vê que a Tia Seata, por exemplo, é fundamental para que o samba exista. Não fosse a influência dela, não fosse ela abrir o quintal da casa dela, talvez nem tivesse samba. E se não faz história, mas talvez não tivesse. Então, a gente precisa começar a nomear essas mulheres pretas, inclusive, né, que são relevantes na construção de um movimento que hoje é referência do que é brasilidade, né? O samba é o que é, muitas vezes, ser brasileiro. Então, contar essa história faz com que a gente... É muito difícil, eu tive um problema para definir assim, mas o que você vende? O que você entrega? Eu só consigo falar a existência, fazer com que as pessoas se vejam existindo. Assim, existem mulheres pretas que fizeram esse monte de coisa aqui, existem homens pretos que fizeram esse monte de coisa, e quando você vê, você se reconhece. E vem cá, tem que relançar, né? Elza Soares, a bonequinha da Elza Soares, cadê? Todo mundo deve te cobrar isso, não é? Então, essas bonecas me deram um problema, porque elas são só para as atividades educativas, eu não cheguei a vender, né? Elas são uma coleção que circulam, é uma coleção que circula as escolas. Elas já vieram aqui para São Paulo, já tiveram escolas públicas aqui em São Paulo, inclusive, e as pessoas querem comprar. Eu falo, gente, eu não tenho autorização para vender. Deve ter uma briga, né? A Elza Soares. Jaciana, brincar é? Poder. Brincar é poder. Poder no sentido de se tornar poderoso, porque você experimenta o mundo, entende como ele funciona, e poder de se autorizar
Porque quando você entende como ele funciona, você faz, você pode, você tem aquele espaço ali como seu também. É o que a gente fala na Era Uma Vez o Mundo. Brincar é poder. Assim. É poderoso. Sim. E o que é ser brasileiro? Essa aí me pega legal. Essa pergunta me pega. Porque, nesse sentido, eu estou muito com Milton Santos, assim, né? Pessoas pretas, desde que chegaram aqui, estão brigando por aquisição de cidadania, né? Na minha monografia lá, quando eu ainda era historiadora e exercia isso, eu falo de um movimento de libertação que pessoas pretas se reuniam e se associavam para comprar a liberdade umas das outras. Isso era a liberdade de fato, né? Assinada no papel. Mas a liberdade de direito, de ocupar os espaços, de poder ser e existir nos espaços, isso é uma coisa que a gente ainda vem tentando, né? Então, eu posso responder, não sei o que é ser brasileiro, porque essa cidadania não chegou ainda para as pessoas pretas. Não chegou de fato para todo mundo, né? Então, não sei. Eu acho que eu vou terminar dizendo não sei. Obrigada, Jaciana. Muito bom te receber. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente, pelo convite. Obrigada a você. Até o próximo. Tchau.